Deus, o Eterno, Pai querido e santo, Ele criou os céus, a terra, as estrelas, os mares, a noite e o dia. E das trevas tirou a luz. Esse é o Deus de Israel, o nosso Deus. Aquele que nos comprou e com o seu sangue apagou a nossa dívida, venceu o pecado e nos purificou. Agora nós somos santos. Todo aquele que ouve as palavras do Santo Evangelho recebe essas palavras e as pratica, ele compara ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Como também todo aquele que ouve essas palavras, a palavra do Santo Evangelho, e não as pratica, ele compara ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio os ventos, as tempestades, e sopraram sobre aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Ele está se referindo com isso a todos aqueles que ouvem o Evangelho, mas não praticam, não considera de onde veio essas palavras, de onde elas surgiram, que palavras são essas, que não procuram praticá-las, ouvindo, sabendo que elas existem, e fascinado, encantado pela ilusão das trevas, do pensamento e do sentimento carnal, as põe de lado e anda lado a lado com a vida e com algo que não é a vida eterna. É só um fôlego. Não dura muito tempo. Nos dias de hoje, o máximo 120 anos. E eu diria que é bem poucos os que conseguirão viver 120 anos. Mesmo assim, o que é isso diante da eternidade? Eu diria que é igual uma gota d'água doce no oceano salgado. É simplesmente insignificante. Você, eu ou qualquer outro ser humano viver 120 anos sobre essa estrutura
desaparecer eternamente no sofrimento eterno, nas trevas. Se a gente for pensar, essa é a grande queda. A gente ouvir acerca da vida eterna, a vida eterna, que podemos obtê-la simplesmente por atentar no que o Santo Evangelho diz. Simplesmente eu digo porque o grande sacrifício já foi feito, não será mais feito. Não resta mais sacrifício pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de qualquer pessoa nessa terra. Não resta. Não haverá mais um sacrifício. Não haverá. O sacrifício já foi feito. Então, eu preciso, eu necessito, você necessita, ao ouvir estas palavras, palavra do Santo Evangelho, nos render a ela e deixar a prática do mal. Nós temos que deixar. Não é Deus que vem tirar isso de nós. Ele já fez isso. Agora nós precisamos abandonar o mal que praticamos, antes que sejamos incluídos nessa passagem citada. Aquele que ouve a santa palavra e não pratica. A gente pode ver que há essa condição para nós. Nós podemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Podemos construir sobre a rocha. E como seria isso? Atentando para esta palavra, praticando, confessando no dia a dia. Veja o que a Bíblia diz em Gálatas 2:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, agora, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora reflita comigo. Você tem praticado esta palavra? Jesus Cristo vive em você? A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos. Veja se você tem praticado esta palavra, confessado e vivido ela. É Jesus que vive em você? Ou é você quem vive? Lembre-se, há essas duas condições. A casa pode ser edificada sobre a rocha, como pode ser edificada sobre a areia. Todas duas possibilidades sofrerão a força das tempestades, das chuvas, das águas, mas só uma subsistirá, só aquela que estiver sobre a rocha. Essa rocha é Cristo. Logo a gente entende que é preciso estar em Cristo, porque quando eu deixo de praticar o que a palavra diz, confessando-a, eu estou edificando a minha casa sobre a areia, na minha própria confiança, na minha própria força, sabendo que existe a rocha, mas eu ignoro a rocha por causa dos meus desejos, por causa daquilo que
é bom para mim nesse momento. O futuro, Deus proverá. Mas não é, essa ideia, ela é equivocada. O futuro, Deus já preparou. Agora você já está nele e ele está em você, como diz o Gálatas. Você está vivendo nele e ele em você? Ou é você vivendo e deixando para depois ele? Como que está? Precisamos examinar antes que seja tarde. Antes que a gente não consiga mais fazer isso. E quando seria isso? Quando a gente voltar ao pó. Esse ar, esse fôlego que está em nós, ele se foi, pronto, perdemos a possibilidade. Eu sei que negar-se a si mesmo não é fácil, não é, mas o Evangelho não está falando de facilidade. Ele está falando da vida eterna e da morte eterna. Aí a gente pode perceber que tanto um como o outro é eterno. A morte é eterna e a vida é eterna. E aí? Como que você está? Onde você está edificando a sua casa? Lembre-se, as tempestades virão. A força dos ventos virão. E as águas virão. Muito forte. E se você não estiver em Cristo, você desaparecerá eternamente. Eternamente. Então é coisas para que a gente reflita e pare. Quem tem que parar somos nós. Lembre-se, não existe sacrifício mais. Nós precisamos parar de pecar, de fazer maldade, de pensar, de imaginar, de viver maldade. Precisamos urgentemente. Hoje, agora, precisamos parar. Por quê? Veja, quanto tempo você já viveu? Quanto tempo eu já vivi? E a gente pratica maldade há muitos dias. Não é fazendo perversidade, que as pessoas confundem maldade com perversidade. É estando assim, parece que estamos em paz. Parece que estamos bem, sem a vida de Cristo em nós, sem confessar a vida de Cristo em nós, vivendo como nós queremos e como é do nosso agrado. E achamos que Deus está nessa coisa. Mas Deus não está na contramão, nem na direita, nem na esquerda. Deus é o centro. Ele é tudo ou nada. E Ele nos dá essa possibilidade de a gente parar. A gente parar. Eu, você, todos que sabem que e acreditam que há um Deus sobre todas essas coisas. E que o mundo é fascinante e é ilusório e que os prazeres e os desejos que há em nós são doce como mel. E aí a gente precisa saber disso, que esse doce, se a gente não prestar atenção, ele se tornará amargo, muito amargo. Então precisamos acordar, eu, você, onde você estiver, e viver o que Jesus disse que nós somos. Nós somos uma nova criatura, uma nova criação, para amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, do Senhor Jesus, de todo o nosso entendimento, e nos doar, nos entregar inteiramente a Ele, para que Ele seja a nossa vida, e a gente abandone os nossos erros, mesmo que esteja bom e maravilhoso, mas está errado. Veja como é que está errado. Ah, mas eu estou bem.
bem mal. Isso é um bem mal. A vida não é a biológica e a psicológica. A vida é eterna e é espiritual, não é carnal. Então nós precisamos sair desse edifício que edificamos na areia. Precisamos edificar sobre a rocha, para que na hora das forças, das águas, dos ventos, estejamos seguros. Por medo? Não. Por confiança, segurança e certeza que esse dia virá.